Glórias a Deus. Queridos, vamos orar e assim pedir com que Deus nos oriente mais uma vez no entendimento da sua palavra e no desejo de entendermos o que Ele quer falar conosco. Amém? Feche seus olhos, ora junto comigo. Glória a Deus, que Ele fale conosco. Pai amado, Pai querido, nós te engrandecemos, te adoramos, te exaltamos e clamamos mais uma vez. Fala conosco, ó Deus, fala conosco. Nós estamos aqui, ó Deus, para aprender mais da Tua palavra, estamos aqui para ter comunhão com os nossos irmãos, estamos aqui, ó Deus, para de uma forma especial, de uma forma única, escutar a Tua voz, ó Deus. Fala conosco. E além disso, além de falar conosco, ó Deus, nos ajuda a ouvir a Tua voz, a te obedecer, ó Pai. Não nos deixa, Deus, ouvir o comando, a orientação, a instrução e virarmos o nosso rosto e darmos as costas para o Senhor, ó Deus. Nos ajuda a nos ajoelharmos diante do Senhor. Oh Deus, quem somos perto de Ti? Nos ajuda na nossa pequenez, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem lembra que conversamos no domingo passado? Quem estava aqui? Alguém lembra o assunto que foi tratado no domingo anterior? Ninguém. Melhorar a minha comunicação com vocês. Foi sobre obediência. Puxa vida. Vamos lá, vamos melhorar esse negócio. Nós conversamos sobre obediência. Foi o prêmio da obediência, a recompensa da obediência. E nós usamos a história de Elias, quando o profeta Elias, ele é chamado de volta então a Samaria, e ali no norte de Israel, ele é chamado para falar com o profeta, com o rei Acabe, rei mau, rei que se desviou dos caminhos do Senhor. E Elias então volta ali para como profeta do Senhor, e diz: a coisa vai funcionar assim a partir de agora. E Deus então traz fogo do céu, consome o holocausto, consome a água, a lenha, tudo. Acabe obedece a Elias, vai até o alto do monte. Elias ora e a chuva, que em 3 anos não vinha, a chuva vem. E a gente falou que a recompensa então da obediência, uma delas é fogo do céu. E fogo fala sobre transformação. Fogo fala sobre transformação. Se eu botar fogo aqui nesse ponto de acrílico, ele vai derreter, ele vai transformar esse material. Se eu permitir que haja fogo aqui na minha mão, eu vou sentir, a minha pele vai queimar, vai haver transformação. Aí a gente usou aquele exemplo, né, do ouro, até um material nobre como o ouro, dúctil, não é dúctil, mas duro, sólido, até o ouro, submetido ao fogo, em um determinado momento vai mudar, vai ser transformado. E em especial, no caso do ouro, tem suas impurezas removidas através do fogo. Então a gente falou dos benefícios da obediência, como é importante obedecer. E pensando no culto de hoje, eu falei, realmente na verdade, assim, até é fácil a gente entender a importância da obediência. Aí me veio a pergunta, tá, mas por que a gente não obedece? Se obedecer ao elementar, se a gente lê a palavra e pensa, bem, é claro que Deus tem aqui tantas normas, tem tantas características que eu tenho que ter, é evidente que eu vou ter que mudar, porque a palavra fala que a gente tem que nascer de novo, e nascer de novo fala absolutamente sobre mudança, fala sobre ser uma nova criatura.
Então é evidente, vamos lá, é evidente, obedecer é evidente que nós precisamos obedecer. Agora, por que é tão difícil obedecer? E eu fugi bastante a minha metodologia presbiteriana e fiz aqui uma dissertação de 2 pontos, não 3. A não ser que a gente considere essa introdução um ponto, vai ser 3 de qualquer jeito. Então, 3 pontos. Introdução. Pensando na obediência. É elementar. A obediência ela é elementar. Concordamos com isso? Obedecer não há dúvida. Obedecer a palavra é algo necessário. A gente sabe por quê, sabe as consequências de não obedecer. Agora, primeiro ponto. O que nos impede? O que nos impede de obedecer? Qual é a dificuldade? O que está entre nós e Deus que nos impede de obedecer? Quantos de vocês já ouviram a seguinte frase? Faça isso agora, senão você vai se ver comigo. Alguém já ouviu isso? Tem várias cabeças lá para cima. Várias vezes. Mais uma frase de pai ou de mãe aí. Uma ordem daquelas duas. Alguém fala uma aí que eu ouvia na infância. Uma frase que eu ouvia na infância. Vou pegar você. Vou pegar você. O senhor devia escutar bastante essas frases. A gente escutava muito isso dos nossos pais. Ou alguns menos, alguns mais. Os mais peraltas escutavam mais. Os menos talvez escutavam menos. Agora eu digo uma coisa, algum de vocês já teve a coragem de perguntar para o seu pai ou para a sua mãe, diante de uma ordem, e principalmente essas ordens assim, não estou perguntando, não estou pedindo, estou te dando uma ordem. Alguém de vocês teve a coragem de falar, por quê? Alguém teve essa coragem? Eu quero conhecer essa pessoa. Alguém já perguntou por quê? Esse é um cara corajoso. Eu nunca tive coragem, principalmente quando era menor. Principalmente quando os olhos do meu pai saltavam e abriam tanto, eu achava que o olho do meu pai ia sair, ia bater e nem ia voltar para você. A gente não tinha, a maioria de nós não tinha coragem, diante de uma solicitação dessa, perguntar por quê. Se alguém teve a coragem de fazer isso, não sei se foi o seu caso, Samuel, mas eu tive a experiência de outros amigos que perguntaram por quê, mas porque era tentado, eles não queriam saber o porquê. Ele queria tentar o pai. Por quê? Ele botava a mão na cintura. Você deve conhecer alguém assim. Bicho, é a mesma coisa que ver o próprio capiroto descer no pai ou na mãe. Era aquela ranger de dentes assim, você está me perguntando por quê? Essa geralmente é a dinâmica de obediência que muitos de nós aprendemos desde a nossa infância até a juventude, até a convivência com os nossos pais. Essa dinâmica ela deixa de lado 2 fatores muito importantes no processo de obediência. Primeiro fator, que é perdido nessa dinâmica de obediência violenta ou sem explicação. A verdade é que a obediência ela sempre tem um motivo. A obediência sempre tem um motivo. Então a pergunta por quê, mediante um comando, ela deveria ser natural. Ela deveria ser natural. Ou tem como você fechar a porta ali para mim? Você pode até ir fechar a porta, mas a tua cabeça vai falar, mas por que fechar a porta? A maioria de nós, principalmente se for algo simples, se sente incomodado. Não vou perguntar por quê, né? Vai ficar chato, vou fechar a porta. Mas a tua cabeça instintivamente vai se perguntar por quê? Por que eu tenho que fechar? A obediência sempre tem um
motivo. Com isso eu quero dizer que não há prazer nos pais, ou em Deus, eu imagino na maioria dos pais, eu espero, ou em Deus, em verem seus filhos simplesmente obedecendo às suas ordens. Assim, entre uma intenção, um objetivo, há sim uma razão. O grande problema é que tudo isso não é comunicado à criança ou adolescente nesse momento. Se houver a chance de uma criança perguntar para um pai, mediante a um comando, com a expectativa de que haja obediência, mas por que eu tenho que fazer isso? Qual que deveria ser a reação natural desse pai ou dessa mãe? Respondeu. Simples assim. Na nossa cabeça de adultos, a gente olha para uma criança, a gente não para pensar que coisas elementares para nós não são elementares para elas. A gente aprendeu no decorrer da vida. Mas ela está numa fase que nem tudo o que é extremamente natural para nós é natural para ela. Por que muitas crianças, por exemplo, brigam com o banho? Vai tomar banho! Primeiro, ela não pergunta por que ela tem que tomar banho. E se perguntar, é capaz de o pai falar: não é que eu não acredito que você está me perguntando por que você tem que tomar banho. Ela não entendeu a dinâmica ainda da limpeza, da higiene. Para ela ficar meio sujinha 1, 2, 3 dias, qual é o problema? Ficar meio fedorenta, qual é o problema? Então, desde a nossa infância, nós somos obrigados a obedecer, empurrados à obediência, sem motivo. Sem motivo. Quando nós deveríamos, quando filho, vai tomar um banho, filho, por favor, é necessário que você vá tomar banho, filho. Mas por que, pai? Bem, filho, deixa eu te explicar. Se você não tomar banho, você vai ficar sujo, meu filho. A gente pode ir ao detalhe de coisas como eu já fiz. Sabe as suas partes? Olha, filho, mostrei tudo. Pode acontecer isso. Não é só sujeira. Isso pode virar doença, filho. Isso pode ser prejudicial para a tua saúde. Quantos de nós teríamos a paciência, se viesse a pergunta do porquê, e explicar para os nossos filhos coisas triviais? A maioria de nós não tem, a verdade é essa. Os nossos pais não tinham, que dirá na minha época. O pai não tinha essa paciência, nem passava na cabeça dele para explicar alguma coisa. Tinha que aprender na marra. Aprender a força. Por quê? Não interessa. Ele falou que era para fazer, ele é adulto, deve saber o que está pedindo, vou fazer. Então o motivo da obediência ele começa a se perder. O porquê da obediência ele deixa de existir. E sabe qual é o grande peso de não saber o porquê? O desejo, o estímulo à obediência vai a zero. Se você não tem noção, se você não tem compreensão, isso é humano. Eu não estou falando nem de algo sobrenatural, isso é humano. Se você é chamado a uma tarefa, existem, quando eu trabalhava na Volvo Suécia, tinha um sistema de trabalho, de produção, que era o Lean Production, e passou a ser o Agile, era um negócio super tal, não sei o quê. E esse novo método, justamente por estudos com o comportamento do homem, eles introduziram o seguinte: ao invés de você ter um projeto grande, o projeto é esse aqui, projeto. As outras tarefas todas envolvendo o projeto, elas estavam ali no meio. Você, pela experiência, ia sabendo. Você tinha que criar um número de peça, para aquela peça, então vai ter uma peça, vai ter um desenho, ou tem que criar um número, isso era automático. O que esse método Agile fez? Ele compartimentou as coisas. Então você tem uma tarefa assim, ligar para fulano, faz uma tarefa lá. Quando você sabia por que você tinha que fazer aquilo no todo do projeto e concluir aquela tarefa, aquilo te dava motivação. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei
por que eu preciso fazer. Então, quando eu concluo essa tarefa, aquilo me motiva para ir para o passo número 2. Então, se você fala para o seu filho tudo isso, depende do filho, né? Tem uns que são mais complicados. Mas a maioria, você explicando para ele, daqui a pouco você não vai ter que brigar com ele para ele tomar banho. Daqui a pouco vai acontecer, pais de filho bem pequenininho, vai acontecer, eu te prometo, se você for por essa linha, ele vai querer tomar banho quando ele não precisa tomar banho. Não, ficou o dia inteiro, não fez nada, não se mexeu, não suou. Mas eu quero tomar banho. O Mateus, tá, o Samuel não. O meu do meio não, se precisar tomar banho, não tomo não. Mas o Mateus sim. Então, você explicou o porquê. Lembra quando algum professor deve ter falado isso para você, senão que pena, mas eu, graças a Deus, passei por um professor que falou assim: eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês aprendam. Muitos professores falavam isso. Eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês aprendam. De novo, ciência. Quando você olha para uma coisa e você fala assim: eu só preciso disso para fazer a minha prova, depois que eu fizer a minha prova eu não quero nem saber desse conteúdo, esse conteúdo vai morrer na tua cabeça. Todo conteúdo decorado sem motivo morre no teu cérebro. Se você decora e se você pensa, isso aqui eu estou fazendo nem sei porquê, vai morrer na tua cabeça. A partir do momento que você aprende, aquilo passa a fazer parte de você. Lembra daquela frase: uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece? É verdade. A verdade é que é verdade. Você pode ficar, quem aprendeu a andar de bicicleta, se você pegar uma bicicleta, você pode até ficar meio sem equilíbrio, cara, dá uns 5 minutos, você está andando de bicicleta de novo. Porque você não decorou andar de bicicleta, você aprendeu a andar de bicicleta. E qual foi o motivo pelo qual você aprendeu a andar de bicicleta? Porque é divertido. Porque é prazeroso, você está em algo que te leva mais rápido. Você constrói facilmente os motivos pelos quais você aprendeu. Então a primeira barreira da obediência é o motivo. Por quê? Por que eu tenho que obedecer? O segundo motivo, e ele é bastante importante e ajuda bastante, além do motivo, algo que não dizem para nós quando a gente cresce sobre a obediência, é a recompensa. É a recompensa. Todo processo de obediência carrega consigo uma recompensa. Quando a gente usou ali o exemplo do banho, por exemplo, tem um motivo para você ficar limpo. Beleza, ficar limpo. Mas o que eu ganho com isso? Você ganha uma vida mais sadia. Você se livra de doenças, coisas que a gente já falou. Você relaxa. É ou não? Eu pelo menos sim. Quando você toma um banho, você chega no trabalho e tal, não sei o que, você entra no banho, você se limpa, você descansa, é aquele momento que teu corpo dá uma descansada. Então, além do motivo ser algo que impacta o nosso processo de obediência, o segundo ponto importantíssimo é entendermos a recompensa. Onde isso vai me levar? Onde isso vai me levar? Motivo e recompensa. Esse é um dos grandes motivos pelos quais temos dificuldade de obedecer aos preceitos bíblicos. Não gastamos tempo entendendo o motivo. Se nós, como pais, temos motivos para dar comandos para os nossos filhos e esperar que eles nos obedeçam, você acha que Deus criou céus e terra, que Deus deixou um manual de instrução para nós, a Bíblia,
que Ele criou tudo isso aqui, tudo que você vê. Você acha que não há um motivo? Você acha que não há uma recompensa? A verdade é que nós precisamos nos retreinar, nós precisamos desaprender a obedecer por medo, a obedecer por obedecer, a obedecer na dúvida. Quantos, principalmente quando a gente tem dificuldade com o inglês, você é parado por um policial, isso aqui, alguns já, eu sei que já passaram. Se você é parado por um policial, ele fala alguma coisa que você não entendeu muito bem, você responde sim, yes. O policial olha com aquela cara assim, não, não, não. O que você está fazendo? É o seu mecanismo de defesa. Não interessa o que ele falou, eu só quero obedecer. Não interessa o que ele está me pedindo, eu só quero fazer o que eu tenho para fazer. Você não para pensar de, cara, eu preciso dar um jeito de explicar para ele que eu não consigo falar muito bem a língua. Você entra num modo de obediência. Nós fomos condicionados a isso desde a nossa infância. Nessa caminhada com Cristo, você precisa se questionar. Deixa eu falar uma coisa para você que pode ser um tiro no pé para um pastor. Você precisa se questionar se você tem que vir aqui domingo ou não. Você precisa parar na correria da sua vida e se perguntar: por que eu estou indo na igreja? Por que eu estou reunindo com aquele povo lá? Por que eu estou ouvindo aquele cara lá que nem conhece direito? Você já fez essa pergunta? Por que eu caminho com Cristo? Por que eu sigo a Cristo? Por que eu acredito na palavra? Eu acredito na palavra? Se você lê a palavra, você pode responder essa pergunta. Se você não lê, por exemplo, a Bíblia, nem essa pergunta você pode responder. Você está obedecendo a uma religião, você não está obedecendo a Deus. Então, quando você não se pergunta o motivo pelo qual você está obedecendo, você obedece cegamente e vira um decoreba. Vira um fazer por fazer. Você não passa nem do primeiro ponto. Que dirá do segundo? Que dirá chegar na recompensa? Isso nem passa pela sua cabeça. O processo de obediência, ele acaba se tornando árduo, pesado, sem razão, inconveniente. E sabe o que acontece? Antes da gente passar para o segundo ponto, a gente age com Deus, presta bem atenção nisso, a gente age com Deus assim como uma criança age com um pai quando mente. Lembro eu na minha infância que os meus irmãos estudavam num horário, eles estudavam de manhã, eu estudava à tarde. Então de manhã eu ficava soltão lá dentro de casa, brincando. E eu gostava muito de bater bola na garagem. A gente tinha uma garagem fechada e minha mãe tinha umas plantas no fundo da garagem. Então o meu desafio era chutar a bola e não quebrar as plantas. E não era que era ruim para mim, era divertido esse desafio. Eu sempre fui movido a desafio. Então eu dava umas bicudas na bola. Bicuda, todo mundo sabe o que é bicuda? Chute forte, amém? Dava um chute forte na bola. E eu não queria quebrar a planta. Passava, quando as folhinhas da planta mexiam, não quebrava, eu delirava. Eu estava ali chutando bola. Volte e meio, o que acontecia? Eu quebrava a planta. Claro! Aí eu tentava botar ela de pé, até durex, eu colocava durex transparente e tal, eu conseguia dar uma arrebentada na planta. Pelo menos uma ou duas vezes, não foram muitas não, mas uma ou duas vezes eu lembro. Minha mãe era sensacional. Ela reuniu minha mãe era meio complicada, você vai entender. Ela reuniu os 3 filhos. Chegava em casa, meu irmão não jogava bola. Meu irmão não ficava na garagem. Minha irmã, se ela pudesse enfiar num buraco, ela não se enfiava. Quem ficava na garagem jogando bola? Eu. Então quem quebrou a planta?
Não é difícil, né? Não precisa ser um engenheiro na NASA para descobrir quem foi que quebrou a planta. Ela chegava lá em casa, Júnior, Michele, Guto, vem aqui. Sabe a planta que a mãe tem na garagem? Esse aqui já... Mas eu pensava, chamou os três? Ah, não sabe quem foi? Então eu tenho uma chance. Aí ela falava assim, aquela planta ali, a mãe gosta muito, a mãe gosta muito daquela planta. Ela demora demais para crescer aquela planta. E infelizmente a planta quebrou. Alguém sabe, ó minha mãe, alguém sabe como essa planta foi quebrada? Não. Os meus irmãos falavam não com sinceridade, tipo, você nem de que planta você está falando. Eu tinha imagem da planta, o momento do durex, tudo passando na cabeça. Quem foi? Ela já engrossava, né? A minha irmã, tadinha, estava ali só para fazer grupo mesmo, só para encher o couro. Quem foi? Aí eu começava a ficar, né? Mãe, eu estava jogando bola e começava, né? O meu irmão, cara, irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho aqui? Quem é o irmão mais velho? Vocês deviam ter mais compaixão. Eu nunca vi um irmão mais velho com compaixão, assim, aquele cara que comba a briga. A maioria já sei, foi ele, não sei o quê. E meu irmão fez isso. Ah, foi o Guto que joga a bola na garagem. Falei, não sei o que e tal, e tudo bem. Não teve mais como esconder. Falei que fui eu. Pra gente adulto, não é assim. Eu imagino que minha mãe se divertia, era só uma planta. Claro que ela não ia ficar tão brava assim, não ficou tão brava. E lembro muito bem dela falar assim, o problema não é a planta, o problema é você tentar esconder o que você fez. Eu fico mais chateada com você de você tentar esconder do que você ter quebrado a planta. E isso foi construído em mim honestidade, sinceridade, integridade. A verdade é que nós fazemos a mesma coisa com Deus. A mesma coisa. Deus vem e fala no nosso coração, naquele momento que você tem tempo para ler a Bíblia, naquele momento que Ele está te chamando, você está se sentindo mal, e aí às vezes você vai ver televisão. Você está querendo algo diferente, você está precisando de cura, você está precisando de algo que te sustente, e você vai assistir um filme. E daí quando acontece uma coisa mais pesada, o que você fala? Deus! Poxa Deus, me ajuda Deus. Eu vou na igreja todo domingo. A criança, filho, você vai na igreja todo domingo? Poxa filho, você não acha que isso é pouco? E aquela vez que eu pedi para você fazer assim, você não fez, você sabia. Você fez errado sabendo. E aquele momento assim, está aqui no nosso coração. É aquela criança que sabe que quebrou a planta, mas está tentando de todas as formas enganar quem sabe muito bem da coisa. Quem é professor no negócio. Carlos, se você puder abrir para mim lá em Gênesis 2. Livro de Gênesis, capítulo 2. Vou ler aqui rapidamente com vocês os versículos 15 ao 17. Gênesis 2, 15 ao 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Lembra dos dois mecanismos de obediência? Motivo e recompensa. Motivo e recompensa. Deus está pedindo o que é deles? Obediência.
Por quê? Porque se comer desta árvore, certamente morrerá. Tem um motivo. Sabe por que eu quero que você me obedeça, filho, filha? Sabe por que eu não quero que você coma dessa árvore? Porque tem um motivo. Eu estou te dizendo o motivo. Sabe qual que é a recompensa? Não sei se você já pensou nisso, mas qual que era a recompensa de Adão e Eva em não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem sabe qual era a maior recompensa que eles jogaram fora? Viver eternamente. Adão e Eva, pela falta de entender o motivo e por não entenderem a grande recompensa que eles tinham, eles desobedeceram. A recompensa deles nada mais, nada menos que a vida eterna, sem sofrimento, sem pecado, sem condenação, sem nada. Eles trocaram o conhecimento do bem e do mal, que não era para eles, motivo não era para eles, e perderam a recompensa por não entenderem o motivo e por desdenharem da recompensa. Adão e Eva desobedeceram e tivemos, não só eles, mas tivemos a recompensa que tivemos. Motivo em recompensa. Eu quero desafiar você a olhar para a tua vida cristã e a entender a obediência. Se você olhar para si mesmo e pensar em tudo que você precisa obedecer e não entender o motivo e a recompensa, pare. Para tudo que você está fazendo. Para de pensar no seu trabalho, para de pensar na sua casa, para de pensar no que comer, no que vestir, onde você vai ser abrigado. Para! Busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Busca entender qual é o motivo pelo qual Deus está te chamando a obedecer aos seus preceitos. Busque o motivo pelo qual você entra aqui, nesse lugar. Busque um motivo pelo qual você abre a tua boca para cantar hinos de louvor ao Senhor. E entenda o motivo de obedecer a Cristo. Quando você entender o motivo, e quando o motivo para você for suficiente, porque não se engane, muitos acham um motivo e não acham que é suficiente. Cuidado. Encontre um motivo e que esse motivo te leve à recompensa. A nossa recompensa, ela não é diferente da recompensa de Adão e de Eva. A nossa recompensa qual é? Proteção, provisão aqui nessa terra? Não. Condução, orientação, sucesso, bens, casa, comida? Não. Conforto? Qual é a nossa recompensa, meus irmãos? Qual é a nossa recompensa da obediência? Ela não mudou. É a mesma recompensa de Adão e Eva. É vida eterna. É vida eterna. Quando você para pensar por que você obedece, por que você está aqui, por que você tem uma Bíblia em casa, por que você tem uma Bíblia no celular, por que você disse um dia que você acredita em Cristo Jesus, sabe qual é o motivo? É porque não há outro caminho para o céu. E sabe qual é a recompensa? É que esse céu é para você. Essa vida eterna é tua. Essa vida em glória é tua. Mas se você não entende o motivo, se você não vê a recompensa, você vive nesse mundo satisfeito com as coisas desse mundo, tentando como uma criança inocente justificar para Deus o que você está fazendo. E Deus está olhando para você dizendo assim: não está não, filho. Não está não. Eu não quero que você me obedeça por obedecer.
Eu não quero que você vá na igreja por ir. Eu não quero que você dê o seu dízimo por dar. Eu não estou pedindo para você pagar a sua entrada no reino de Deus. Há um motivo. Há um motivo. Há um motivo de nós estarmos aqui. E esse motivo, ele, quando entendido, ele não afeta só a minha e a sua vida não, sabia? Quando Adão e Eva não entenderam o motivo e desdenharam da recompensa, a ação deles, a desobediência deles, respingou em toda a humanidade. Sabe o que acontece quando o pai de família, quando o homem do lar, ele não entende a obediência, ele não entende o motivo da obediência, ele não entende a recompensa, ele faz com que ele mesmo e a sua casa pague por sua desobediência. A mulher é a mesma coisa. Quando nós, como cristãos, se você um dia for reconhecido como cristão e você for pego em desobediência, isso nós chamamos do quê? De mau testemunho. Então está anotado lá. Olha só, você carregou o meu nome, mas você não foi obediente. E a sua obediência fez com que um dos meus pequeninos tropeçasse. Melhor seria se você não se vestisse, se você não parecesse que é cristão, se você não carregasse o meu nome, porque assim não haveria juízo sobre você. Quando nós dizemos que somos cristãos, nós agora temos uma obrigação de entender o motivo pelo qual nós somos cristãos, de entender a recompensa de sermos cristãos e de obedecermos, para que muitos junto conosco entendam o motivo, entendam a recompensa e obedeçam junto conosco. Abre comigo lá em 2 Coríntios, agora sim, lá no Novo Testamento. 2 Coríntios 12, 9 a 10. 2 Coríntios 12, 9 a 10. Eu queria finalizar te dando uma chave. Então tá, eu entendi. Eu entendi que eu preciso obedecer. Eu entendi o que me impede. Então agora fica fácil de você trabalhar nisso. Eu entendi o que me impede. Eu entendi que eu fui criado para obedecer sem saber o porquê. Eu vou saber porquê. Eu vou orar, eu vou clamar a Deus. Deus, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que ler a tua palavra? Ache um motivo. Entenda. Vá ler Apocalipse. Entenda a tua recompensa. E entenda o que te aguarda caso você não obedeça. Que é tão importante quanto entender a recompensa. Passe por esse processo. Para isso, eu queria te entregar uma chave que o Senhor me entregou. E está ali em 2 Coríntios 12, 9 a 10. Diz assim o apóstolo Paulo. Então ele me disse, Deus disse a Paulo, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe qual que é a grande estratégia para obedecer? É você e eu entendermos que somos nada. Somos fracos. Eu e você somos, como o Tiago diz, como uma neblina. Que quando menos você perceber, já era, já foi, já passou. Sabe o que faz um filho ser obediente ao pai? Entender que ele não é pai, ele não é dono de si mesmo, ele não é responsável por si mesmo, ele não tem como
ele está submetido às vontades do Pai. Somos apenas crianças. Eu e você somos apenas crianças. Somos apenas crianças. Caio Fábio, René Kivitz e outros tantos grandes nomes que revolucionaram o Evangelho, principalmente no Brasil, hoje são homens ridículos, homens que apostatam da fé, homens que aos montes têm feito pessoas tropeçarem. Sabe por quê? Porque eles chegaram num ponto, num momento em que eles acharam que eles sabiam tanto, que chegaram ao ponto de ser como eu, um menino que quebrou a planta da mamãe e acha que pode criar uma história convincente, uma história melhor do que a verdade. A gente não consegue criar uma história melhor para as nossas vidas do que a verdade da Bíblia. A gente não consegue estudar nem com filósofos, nem com grandes homens, nem com monges, nem com quem você pensar na história da humanidade. Ninguém diante do Senhor é diferente do que apenas uma criança. Ninguém é diferente. Ninguém é diferente de apenas uma criança diante do Senhor. Eu acho que foi no nosso GEF, eu não tenho certeza. Alguém sinaliza aí se lembrar da conversa, lembrar pelo menos com quem que eu conversei. E eu gosto muito de ciência, gosto muito de pensar no universo. E se você, assim, não está na internet pesquisar, se você nunca tiver curiosidade de ver isso, existem vídeos no YouTube, existem vários lugares que você pode achar isso. Vá lá buscar qual é o tamanho do nosso sistema solar. Busque qual é o tamanho da nossa galáxia. Busque qual é o tamanho da Via Láctea. Não estou falando da farinha láctea, não. Estou falando da Via Láctea. Busque. Se você pegar a Terra, só de sair da Terra você fala: eita, já não acho nem os Estados Unidos direito. Se você zoom out e ver o sistema solar, eu lembro que eu usei até, foi no GEF. Eu lembro que eu falei assim, se você pegar um mapa dos Estados Unidos, vamos voltar, pega o mapa dos Estados Unidos, a gente está aqui, West, tá? Se você der um zoom out, só olhar só o mapa dos Estados Unidos, tem como você pegar uma agulha de costura, tem como você pegar uma agulha e acertar você? Não. Mas muito longe disso. Uma agulha provavelmente pegaria algumas cidades. Isso é só um zoom out no mapa dos Estados Unidos. Agora sai do planeta Terra, pega uma agulha, bate uma agulha, você vai pegar uma cidade inteira. Você vai pegar talvez um estado inteiro. Pega o sistema solar, sai do sistema solar, pega todos os 9 planetas ali, o Sol, aquela bola gigantesca lá, pega a Terra. Se você pegar uma agulha, vai acontecer o quê? Você vai pegar provavelmente se não pegar toda a Terra, você vai pegar ali um continente inteiro com uma agulha. Sai, vai para a Via Láctea. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ver a Terra. Você não vai ver o sistema solar. Você não vai ver. Não tem nem como você bater a agulha, porque você não vai ver. E quem é Deus diante do universo? Quem é o nosso Deus diante do universo? Meu irmão, deixa eu falar para você, porque eu estou falando para mim mesmo. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho. A obediência, ela só vem daqueles que entendem que todos diante do Pai são crianças. Crianças que têm que fechar a boca e obedecer. Porque quando a gente fecha a boca, diferente dos nossos pais terrenos, quando a gente fecha a boca,
Ele fala: agora eu posso te falar o motivo pelo qual estou te movendo. Agora eu posso falar o motivo pelo qual você está passando por isso. Por que eu quero você aqui? Por que eu quero que você vá para lá? Por que eu quero que você obedeça? Quando nós nos colocamos na nossa condição de criança, quando a gente abaixa a cabeça com o Pai Celestial diante de nós, e a gente fala assim: Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, tem como me usar, Deus? Tem como me usar, Deus? Será que o Senhor, na sua infinita grandeza, será que o Senhor, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, será que o Senhor quer me usar, Deus? Será que o Senhor quer me usar, Deus? Será que eu tenho como passar por essa vida fazendo valer a pena os dias das minhas caminhadas? Será que tem como eu chegar diante do Senhor quando a minha carreira for completa e olhar para o Senhor e o Senhor me abraçar, me reconhecendo? Tem como o Senhor me lembrar do meu rosto, Pai? Tem como o Senhor lembrar de mim, Pai? Porque eu sou apenas uma criança. Nada mais. Nada mais. Sabe qual é o benefício de ser criança, meus irmãos? É que toda criança obediente, toda criança que olha entende quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Toda criança que reconhece o seu pai encontra um colo, encontra cuidado. Se meu filho, um deles, chega para mim e fala assim: pai, eu estou me sentindo mal, você pode me abraçar? Você acha que eu não vou abraçar o meu filho? Você não precisa provar nada para Deus. Sabe o que nós precisamos fazer? É chegar diante do nosso Pai Celestial e falar assim: Deus, eu quero ser mais parecido contigo, o Senhor me ajuda. Eu quero passar por essa vida, Deus, te obedecendo, o Senhor me ajuda. Sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai abraçar você. Ele vai falar assim: claro, filho. Claro, meu filho. Eu estou aqui. Eu vou te ajudar. O princípio da obediência é o motivo, é a recompensa e é entender que precisamos nos ver, nos entender como crianças que tem um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que vai fazer tudo o que você precisa para você chegar onde você precisa chegar, são e salvo, bem cuidado, apontando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você pode se colocar em pé nesse instante? Eu queria fazer, como eu sempre faço, eu espero que alguns desses desafios vão sendo efetivamente pensados. Eu queria te fazer um desafio para essa semana. Eu queria que você perguntasse por quê. Chegue diante do Senhor e pergunte por quê, Pai. Talvez Ele não vai te dar uma resposta instantânea, mas construa esse relacionamento com Ele.
Eu sei que muitos de nós passam por situações na vida em que a coisa que você está mais se perguntando, Deus, por quê? Eu nunca vou esquecer de uma irmã da igreja lá em Palm Coast, na Flórida. Ela e seu esposo tinham um filho de 25 anos de idade. Ele foi ao dentista extrair sisos. E no questionário sobre anestesia, ele falou que não tinha alergia de nenhuma anestesia, mas ele tinha. Ele tinha alergia a uma das anestesias. E deu uma reação nele. Eles levaram ele para o hospital, mas não há tempo. Ele entrou em coma, ficou um bom tempo em coma e começou a ter falência múltiplas dos seus órgãos. Um menino de 25 anos de idade, que era enfermeiro e era na cidade um dos rapazes que mais fazia atividades sociais. Morreu com 25 anos de idade. A Dina, nossa irmã, perguntou insistentemente para Deus: por quê? Por quê? Porque depois de 25 anos, o nosso único filho, o Senhor leva, Deus, por quê? Depois de algum tempo, ela vai com seu esposo até a nossa igreja. Ela pede a palavra ao seu pastor Emílio. E usando o texto do profeta, ela falou assim: Deus nos deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Você sabe o que é perder um filho de 25 anos de idade e dizer: Deus nos deu, Deus também o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, meu irmão? Ela entendeu o motivo da vida dela. Ela entendeu a recompensa. Ela permaneceu obediente. Meu desafio para você é esse: pergunte. Pergunte ao Senhor. Pergunte. Pergunte até que o Senhor te responda. Mas cuidado. A resposta pode ser muito bem: eu sou teu Deus, o teu Senhor, e apenas a mim você deve culto. Mas pergunte. Pergunte. Para que a tua caminhada seja uma caminhada de obediência. Uma obediência racional, inteligível, que apenas cresce no teu coração. Pergunte. Pergunte. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, Pai. E nós aqui, ó Pai, escondidos nesse planeta, ó Deus, provavelmente sendo observados, ó Deus, na palma da tua mão, Deus. Eu vejo, Senhor, ó Deus, olhar para todo o universo, ó Deus, na palma da tua poderosa mão. Pai, não nos deixa, Pai, nos iludirmos achando que a gente pode adicionar um dia sequer nas nossas vidas. Nos ajuda a lembrar que estamos nas tuas mãos e que a obediência, ela tem só um beneficiário: nós mesmos, porque o Senhor é Deus. A nossa obediência não te muda, a nossa obediência nos muda, nos faz mais parecidos contigo, nos leva para o céu junto contigo. Por isso nos ajuda a obedecer, Pai. Nos ajuda a entender como o teu apóstolo amado Paulo entendeu, que é quando eu sou fraco, é quando eu estou frágil, é quando eu estou derramado no chão, é quando eu estou ali no chão em posição fetal, chorando, quebrantado. É ali que a tua mão vem, como veio a Daniel, que
estava desfalecido, ao ver o anjo do Senhor, é ali que a tua mão nos alcança e nos dá vida e nos faz ficar em pé novamente. Assim como João, diante daquela poderosa visão, ó Pai, também desfaleceu e também foi tocado pelo Senhor. Pai, nos toca, Senhor, porque somos bebês, crianças, ó Deus, que muitas vezes tentam se enganar. Abre os nossos olhos, papai, abre os nossos olhos, papai. Me leva aos teus braços. Tu és um grande El Shaddai, um grande El Sol. Aleluia. Elohim, o grande eu sou. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não procuro por sábios, procuro por servos que me adorem em espírito e em verdade, diz o Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos, 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 nós te mostra a sala do trono. Aleluia. Deus me mostra a sala do trono. E muitos se achegam, e todos que se achegam próximo não conseguem ficar nos seus pés.
pés. Todos aqueles que se aproximam do trono de Deus ficam nos seus joelhos, as suas palmas encostam no chão, e não há como olhar para o nosso Deus, e a única coisa que o povo de Deus diz: Santo, Santo és, Santo, Santo, Tu és Santo, 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 Tu és Santo, Tu és Santo. Pai, nos encontra nesse lugar, ó Deus. Nos encontra nesse lugar, ó Deus, onde o Senhor extrai de nós tudo aquilo que o Senhor precisa, tudo aquilo vai ser usado a Deus. Nos ajuda, Deus, a prostrados diante de Ti, a Te encontrar verdadeiramente. É aqui neste lugar que nós Te encontramos. É prostrado diante de Ti, Pai, que nós Te encontramos, Deus. Prostrado diante de Ti. É que nós Te encontramos, amado Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Que a maravilhosa graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso do nosso Pai, que a comunhão, as consolações, os dons do Santo Espírito do Senhor sejam conosco hoje e para todo sempre. E todos nós dizemos amém. Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa. Que o Senhor te dê uma semana de cuidado, de abraço. Que Ele te abrace, te cuide e te acompanhe. Em nome de Jesus.